Que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Ele tenha prometido, mas aqueles que creem na Sua palavra. Somente os que creem recebem. Se não crê, não adianta que não recebe. É a mesma coisa. Você vai no médico e se você não confiar no médico, se você não acreditar na palavra do médico, como é que você vai poder ser ajudado pelo médico? A mesma coisa com o Senhor Jesus. Se você não crê na palavra dele, se você não colocá-la em prática, não vai adiantar nada você acreditar nele. Então, é isso que tem que ser bem compreendido, que as pessoas falam, ora para mim, bispo, ora para mim, ora para isso, ora para aquilo. Tudo bem, orar é fácil. Difícil é obedecer a palavra de Deus. Difícil é praticar a palavra de Deus, que é a fé que agrada a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você soubesse que todo o ministério do Senhor Jesus aqui na terra foi assim. Ele se dividia em três partes. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, ressuscitava mortos. Ele fazia os milagres que as pessoas necessitavam. Porém, ele fortalecia muito mais as suas ideias, seus pensamentos, os seus ensinamentos. Ele procurava abrir o entendimento das pessoas, trazendo a palavra certa, que vai fazer as pessoas permanecerem por toda a eternidade. Ele não procurava apenas aliviar as necessidades, os problemas das pessoas por um momento, ou só durante a vida aqui embaixo na terra. Acima de tudo, Jesus se preocupava com a alma das pessoas. Ele se preocupava profundamente com a alma das pessoas. E essa direção que ele tem dado para nós. Nós estamos preocupados com a sua alma, porque quando você sente dor, quando você sente dor na carne, no corpo, é a sua alma que sofre. Quando você tem problema de depressão, é a sua alma que está sendo sufocada pela dor. Como nós vimos ontem, aquela professora disse: a dor da alma é infinitamente pior do que uma dor de dente. Então, Jesus cuidava das almas, ele cuidava da alma, ele queria cuidar da sua alma, porque uma vez você tendo a sua alma livre, uma vez você entrando no reino de Deus, você dando entrada no reino de Deus, que começa aqui na terra, o reino de Deus é aqui na terra, para aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são sujeitos aos ensinamentos do Espírito Santo. Então, estes que estão submissos à voz do Espírito Santo, estes começam a viver no reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus é quando a pessoa passa para a eternidade. Então, ela deixa o corpo aqui, a sua alma descola do corpo e ela vai para os céus. Mas eu queria que você entendesse bem que essa não é uma teoria pessoal, não é uma doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Veja o que Jesus fala quando ele diz respeito aos espíritos imundos, ao reino de Deus, quando ele fala como nós devemos encarar aquilo que ele chama de reino de Deus. Por favor, coloque aí o texto. Ele diz assim: se eu expulso os demônios, se eu expulso os demônios, quem são os demônios? Os demônios são anjos decaídos, anjos que foram rebeldes lá no céu.
eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. E aí eles vieram aqui para a terra e bagunçaram tudo aqui, quando o homem caiu no pecado. Então, esses anjos decaídos, que são os demônios, que são os espíritos imundos, eles caíram em depressão, porque perderam a oportunidade de viverem na presença de Deus. Eles perderam o estado original deles, que era anjos puros, santos, mensageiros de Deus, instrumentos de Deus. Então, esses anjos tornaram-se demônios. Então, quando eles se tornaram demônios justamente por serem a própria depressão. Então, eu tenho certeza que os demônios vivem na depressão. Eles urram com depressão, porque perderam. Você sabe que a depressão se dá por causa de uma perda. A pessoa perde alguma coisa, imediatamente ela fica deprimida. Ora, Jesus disse, se eu expulso os demônios, quer dizer, os espíritos obsessores, os espíritos de depressão, pelo Espírito de Deus, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, enquanto a pessoa mantiver um espírito possessivo, um espírito de ódio, de injustiça, de sujeira, de imundícia, um espírito de sofrimento, de dor, de angústia, um espírito de ódio, um espírito de preconceito, esses espíritos que promovem o preconceito contra o trabalho da Igreja Universal e contra outros tantos preconceitos contra os homossexuais, preconceitos contra os negros, preconceito contra os pobres. Existe uma série de preconceitos que o mundo todo, os preconceituosos impõem aos sofridos, aos que sofrem, que gemem. Então, quando Jesus expulsa o espírito da depressão, do preconceito, do ódio, então a pessoa se vê livre do reino de Satanás e entra no reino de Deus. Claro, ela entra no reino de Deus quando ela faz essa opção, porque mesmo livre dos espíritos imundos, muitas pessoas não querem o reino de Deus, querem continuar no reino de Satanás, querem curtir o reino desse mundo, o reino das trevas. Então, essas pessoas voltam ao estado original e numa situação muito pior do que antes. Então, Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus até vós. Quer dizer, se é chegado o reino de Deus até vós, é porque até então você estava no reino de onde? No reino do diabo, no reino de Satanás. Então, você tem a opção, quando é livre dos espíritos imundos, de optar, de escolher se você quer entrar no reino de Deus ou quer ficar no mesmo reino que você estava. Então, minha amiga, essa é uma opção, é uma escolha de cada um. E cada um tem que fazer a sua própria escolha. A gente não pode impor as nossas escolhas a ninguém, porque isso Deus não faz. De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Eu jamais, por exemplo, ousaria levantar a bandeira contra o homossexual, contra a lésbica, contra quem quer que seja. Não. O nosso trabalho é levar a libertação, é levar o reino da vida, o reino de Deus, o reino da justiça. Quem não quiser, quem não aceitar, é problema
desse alguém. Mas quem aceita, quem se entrega, quem faz a opção pelo reino de Deus, então essa pessoa passa a viver e conservar a vida abundante que Jesus prometeu, conforme ele diz lá em João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É o reino de Satanás. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, de um lado nós temos a morte, o roubo, a mentira, a desgraça, o reino do inferno. Por outro lado, nós temos a vida com abundância oferecida pelo Senhor Jesus. Para a pessoa sair do reino das trevas para o reino da luz, ela precisa ser livre, liberta. A sua mente, o seu entendimento tem que estar livre para que ela então tenha a opção de escolha pelo reino de Deus. Então, você está nos ouvindo agora, assistindo essa programação, obviamente você está avaliando as minhas palavras, que não são minhas, são as palavras de Deus. Está aí escrito. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quer dizer, há pessoas que dizem, eu não acredito que exista demônio. Eu não acredito que existe demônio. Não acredita, tá bom. Se você acredita ou se não acredita, não vai fazer diferença nenhuma. O que faz a diferença é o que está escrito. Jesus disse, se eu expulso os demônios, Jesus não expulsaria algo que não existisse. Então, se ele expulsa os demônios, pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus chega quando o espírito imundo, os demônios, saem da vida das pessoas. E isso, torno a repetir, é uma opção pessoal de cada um de nós. Um dia eu fiz essa opção. Eu fiz a opção pelo reino de Deus. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Sacrifiquei os meus sonhos, meus projetos pessoais, sacrifiquei todo o meu futuro, tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu possuía, tudo que eu poderia ter, que eu viria a ter, eu sacrifiquei tudo. Eu coloquei no altar a minha vida inteira. E então hoje eu sou feliz, muito feliz. E essa felicidade eu quero transferir, quero passar para vocês, quero deixar para vocês que tem juízo, né? Porque quando não tem juízo, a pessoa sofre.